Olá, eu sou Isabela Rezende, junto de Paulo Antônio e Moisés Alves, sob orientação do professor Dr. Eduardo Guzmão, realizei meu projeto de iniciação científica cujo tema é Estratégias Fisiológicas de Tolerância ao Estresse Hídrico em Velociace do campo rupestre ferruginoso cultivado em estéreo de mineração. Somos da Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal, UFV-CAF, e o projeto contou com apoio financeiro da FAPEMIG. O campo rupestre ferruginoso ou vegetação de canga é uma fitofisionomia do cerrado, com afloramentos rochosos e rico em minério de ferro. Este local apresenta uma grande biodiversidade vegetal, além de um alto grau de endemismo e um solo pobre em nutrientes, com pH ácido e também baixa disponibilidade hídrica. O solo, por ser composto de minério de ferro, ele é fortemente impactado pela mineração, desencadeando vários problemas, como a formação de rejeito e a formação de pilha de disposição de estéreo, que são as PDS. As PDS, elas são geradas a partir da mineração e apresentam características físico-químicas que dificultam a reintegração delas no ecossistema. E elas, além disso, apresentam baixa disponibilidade hídrica, o que torna essa recuperação ainda mais difícil. A escolha de uma espécie para a recuperação de uma área degradada, ela deve considerar tanto a questão do local, como o baixo nível nutricional e o excesso de metal, considerando a vegetação de canga, e também o fato de ser tolerante à dessecação e ser uma planta nativa dessa região. A dessecação em plantas, ela acontece com a perda de cerca de 90% do teor relativo de água e causa alguns problemas, como a desnaturação de proteínas, danos internos. Porém, algumas plantas, elas possuem um mecanismo de tolerância, com estratégias variadas que permitem que a planta tolere essa dessecação. Essas, estratégias são tanto bioquímicas quanto morfológicas. Algumas espécies, elas possuem essa tolerância à dessecação e, com isso, elas conseguem equilibrar seu potencial hídrico com o do ambiente e sobreviver a uma perda de mais de 90% do seu teor relativo de água. E, além disso, após a hidratação, essas plantas, elas conseguem retornar ao funcionamento normal do seu metabolismo. Uma planta que possui essa tolerância à dessecação são as plantas da família Velociaceae, que elas têm tolerância a essa dessecação, sendo que todas as espécies dessa família até então que foram investigadas possuem essa tolerância. Elas conseguem também sobreviver a altas concentrações de metais e tolerar os solos com baixas disponibilidades nutricionais. Por isso, a família Velociaceae, ela é uma boa candidata para ser testada para a recuperação da pilha de estéreo. As espécies que foram usadas nesse trabalho foram a Velosia carampularis e a Velosia compacta, como podem ser vistas aí na imagem. Com isso, o objetivo do trabalho, então, foi analisar se as estratégias de tolerância à dessecação seriam afetadas pela exposição do estéreo de mineração e, se isso impossibilitaria o uso das espécies citadas anteriormente na recuperação da PDE. E a hipótese do nosso trabalho é que a Velosia caruncularis e a Velosia compacta apresentem um restabelecimento do teor relativo de água na folha e da capacidade fotossintética após a reidratação, mesmo quando elas são cultivadas em substrato de estéreo de mineração de ferro. O experimento ele foi conduzido em casas de vegetação na Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal, UFV-CAF, e foram selecionados indivíduos da espécie Velosia carancularis e Velosia compacta, que já haviam sido germinados e cultivados também na casa de vegetação da UFVK. O solo ele foi coletado em uma área de campo rupestre ferruginoso na Serra da Calçada, que fica em Brumadinho, em Minas Gerais, e o substrato de pilha de estéreo ele foi cedida pela mineradora Vale da mina de Miguelão, que fica em Itabirito, Minas Gerais.
O delineamento experimental do projeto foi blocos casualizados em um esquema fatorial 2 por 2, sendo 2 substratos, substrato de Kanga e substrato de PDE, e 2 regimes hídricos, o irrigado e o estresse hídrico, gerando 4 condições distintas, com 5 repetição e escada. Os vasos que foram utilizados, eles tinham 1,5 litros e foi colocado um indivíduo por vaso. O regime hídrico, ele foi o irrigado, sendo identificado por WW, no qual as plantas eram constantemente irrigadas, e o estresse hídrico, identificado por SW, com a suspensão total da irrigação até o máximo estresse, quando os níveis de fotossíntese chegaram a zero. As plantas submetidas ao estresse hídrico, elas chegaram ao máximo de estresse e depois houve a irrigação até a recuperação, que quando os parâmetros fotossintéticos eles foram retornados aos valores iniciais, ou então se estabilizaram. As análises realizadas foram o teor relativo de água na folha, TRA, e extravasamento de eletrólito, ambas realizadas no máximo estresse hídrico e na máxima reidratação. A TRA foi medida através do peso seco, peso túrgido e peso fresco, e o extravasamento de eletrólito foi medido com a condutividade final e inicial, e também as análises estatísticas com a análise de variância, a nova. Neste gráfico a gente tem que CP é velósia compacta, CR velósia carunculares, tem o tratamento em déficit hídrico, hidratado, canga e estéreo. A gente consegue perceber em extravasamento de eletrólito que a velósia compacta ela teve um maior extravasamento em déficit hídrico comparado ao hidratado, e que as plantas que estavam sob estéreo tiveram um maior extravasamento do que aquelas que estavam sob canga. Além disso, foi possível perceber que a velósia compacta ela sofreu mais com estresse, ela teve maior dificuldade para se recuperar após a reidratação, tanto em canga quanto em estéreo. E a velósia caruncularis ela se recuperou mais rapidamente que a velósia compacta, tanto em canga quanto em estéreo. E além disso, não houve diferença significativa após a reidratação em nenhuma das condições na qual a velósia caruncularis foi submetida. E assim concluímos que o substrato de pilha de estéreo ele não afetou a tolerância de secação de maneira significativa nas espécies. E após a reidratação, os parâmetros eles voltaram a atingir valores semelhantes àqueles apresentados inicialmente, além da semelhança nos valores observados nas plantas cultivadas nos substratos que não passaram pelo estresse hídrico. E com isso foi aceita a hipótese que tanto a velósia compacta quanto a caruncularis, elas são capazes de manter a tolerância de secação quando cultivadas em substratos de estéreo, se tornando boas candidatas para a reabilitação das pilhas de estéreo de mineração de ferro. Agradecimentos ao LASP e a toda a equipe, em especial Moisés e Paulo, a FAPEMIG pelo apoio financeiro e a UFV, nossa instituição. Obrigada.